Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma segunda-feira no nosso Pod Mais e dessa vez temos um convidado super especial, aliás, como todos que sempre passaram aqui pelo nosso podcast. E de já gostaria de convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, curtir também e compartilhar esse podcast para que outras pessoas também possam assistir ao nosso documentário de hoje. E estamos aqui recebendo o professor Lucas Portela, da cidade de São Mateus, que veio discutir um assunto muito interessante com a gente hoje. Professor Lucas, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. Então, meu nome já foi falado, né? Sim. Lucas. E estou muito feliz, viu, pelo convite de estar aqui com vocês no Pod Mais. Sim. Certo? E vou iniciar falando um pouco sobre mim. Sim, certo? sim. As minhas formações são engenharia, matemática. Sou professor de matemática há 10 anos, somando aí o informal com o formal, né, formalizando. E também sou formado em... Aliás, estou fazendo um mestrado, certo? Em educação pela UFMA. Um abraço aí para a galera do mestrado também, que me acompanha nesse momento. Que bom. E já tenho aí uma trajetória com experiência na área da educação matemática e resolução de problemas, na área também de uma aprendizagem mais ativa para os nossos estudantes, inovadora, com uma abordagem mais inovadora de pedagogia, trazendo isso também. Você trabalha no IEMA também, né? No IEMA São Mateus. Ensino médio, né? Ensino médio. A gente tem um público lá, hoje, de 320 estudantes. Certo? Está começando o processo de implementação, né? Lá, né? Exatamente. Nós temos o quê? Vai fazer 2 anos ainda, né? Sim. Agora que foi o primeiro ano passado, e agora já tem os estudantes do segundo. Sim. Lucas, como foi que começou esse teu interesse pela matemática, né? De onde vem essa tua história com a matemática? Se eu te contar, a história é longa, né? É longa demais, viu? A priori, né, nos primeiros momentos, assim, durante a minha fase estudantil, que nós somos eternos estudantes, Sim, né? com certeza. Mas no início da educação básica, eu tinha muita dificuldade com matemática. Assim. Eu não estou nem acreditando que eu estou aqui falando como professor de matemática. Então, eu sempre tive muita dificuldade como professor de matemática, ou aliás, como aluno, matemática, né? como aluno. E durante esse tempo, eu odiava matemática. Eu tive até uma professora na minha época que uma vez mandou todo mundo levantar aquelas apresentações de início de ano. Sim, eu sei. E perguntou, né? Quem gosta de matemática da minha matéria? Aí eu respondi para ela, professor, eu odeio matemática. Nossa. Eu odeio matemática. Então, hoje, né, eu acho incrível isso, João, é que dá aversão aos números a professor de matemática. Então, para mim, é uma realmente, viu? É uma... Então, como foi que surgiu a minha inspiração, certo? De estudar matemática, como foi que eu comecei? Concluí o ensino médio. Quando eu concluí o ensino médio, eu não sabia absolutamente nada de matemática. No primeiro momento, movido à emoção de viajar, de conhecer outros lugares, fui a Bolívia tentar fazer medicina. Sim. Certo? E tive que retornar por devido a condições financeiras dos meus pais, né? Sou filho de professora também, né? Certo. Entendeu? Então tive que retornar, adiei esse sonho para posteriormente. E uma certa vez, ouvindo uma conversa do meu tio com minha mãe, né, irmão do meu pai, um abraço, viu? O nome dele é José Antônio. Eu sei que ele vai assistir esse vídeo também. E ouvindo a conversa deles, falando com minha mãe sobre educação, Sim. e que uma das matérias principais que toda pessoa deve estudar, deve buscar é português e matemática. E de fato é. Realmente. Né? Se você não sabe português, você não interpreta as questões de biologia, que é a sua área, de sociologia, né? Das outras matérias. E matemática também. Aí eu já dominava português, minha mãe é professora, formada em letras português, mas matemática para mim era o terror. Eu odiava. Né? Depois eu vou explicar por que eu odiava matemática. Sim. Mas nesse tempo para mim era um terror. Então a gente ainda tem chance, Chico, de amar matemática, Tem né? Porque chance. também não gosto. E muitos estudantes também até hoje não gostam de matemática. E nesse tempo ele falou para minha mãe, comentou, né, que só teria sucesso quem tivesse mais chance de ter a oportunidade de aprender português e matemática. Aquilo mexeu comigo. Português já tem o domínio, agora tem que aprender matemática. E eu fui pedir para o meu tio José Antônio, meu tio me ensina matemática. E a gente começou respondendo livros, né? Matemática. Comecei a criar o gosto. Aí quando foi para escolher entre a matemática e outra área, né, os colegas queriam que eu fizesse direito. Devido nessa facilidade de comunicação, né, de falar, da argumentação. Fui criado na igreja também. E a gente sempre desenvolveu muito bem a questão da oratória. Verdade. Certo? Aí eu disse para eles, se eu me ensina matemática aqui, eu vou para cima. E quando eu ia estudar um livro de sociologia, filosofia, de humana e história, me dava sono. Eu começava a dormir, cochilar,
E quando eu ia para o cálculo para resolver um problema, eu passava horas e horas estudando. Se desafiava, né? Desafiava. E na época eu disse assim para a mãe, né? Mãe, eu vou cursar matemática. Aí, devido às situações que nossos professores passavam, né? E até hoje passam em relação à remuneração, minha mãe disse, meu filho, é melhor tu fazer engenharia. Aí eu fui fazer engenharia. Ah, tu foi primeiro para engenharia, então. Para engenharia, então. Ao cursar engenharia, dentro da engenharia, eu me autodescobri como professor. Porque foi lá dentro que eu tive os estudantes, tinha vários estudantes de engenharia, os colegas, tinham dificuldade com matemática. Engenharia é cálculo puro. Né? Então não tem para onde correr da matemática na engenharia. Aí eles começaram a se reunir e quem ia ensinar? Você. Eu ia ensinar a galera. Depois de ter tido base com meu tio. Né? Tive toda uma base com ele antes. Aí depois eu fui ministrar aula para a turma lá, para a galera todinha. E a galera falava para mim, Lucas, o teu perfil talvez seja de engenheiro, mas tu é mais professor. Certo? E tive de situações difíceis também. Na questão, eu tive que dar aula particular de matemática no bairro Nobre de São Luís, para poder sustentar a questão da passagem, da alimentação, né? Família humilde. E eu me descobri dentro da área, ou seja, eu tentei fugir da licenciatura, da docência. Até porque existe ainda muito essa questão de um certo preconceito, né? Com resultado da desvalorização, como você falou, né? Exatamente. De ser professor, né? Exatamente, João. Tem essa questão da desvalorização e muitos professores aí, filhos de professores, esses pais não querem que seus filhos sejam professores devido às dificuldades que nós passamos, certo? Mas isso não é 100% verdade, viu, gente? Hoje, eu sei que a gente não alcançou o sucesso total em relação às nossas remunerações, à nossa qualidade de trabalho, mas tem melhorado significativamente um pouco já pra gente também, viu? Então, temos que desmistificar isso também. E, para mim, ser professor, desde essa época, para mim foi inovador e eu disse, não, essa aqui que é minha área. Então passou de odiar para aprender e trabalhar, né, como professor. Teve todo o processo de formação inicial, tudo. E aí tu terminou engenharia? Concluí, 100%. Aí depois fez matemática? Aí eu fiz matemática, né? E para mim é o meu xodó, a matemática hoje em dia. Teve até um colega uma vez que perguntou, na questão da medicina, né? Se Lucas, tu não quer ser médico e tal, tu não pensa mais em fazer medicina? Não. Agora eu, de fato, irei morrer professor até o final da minha vida. Talvez seja seguir uma outra carreira, mas tudo a ver com a docência, né? Para mim é excelente, eu amo demais. Então é quando, na verdade, as coisas têm que acontecer, né? O destino, de certo, se encaminha para destinar as pessoas para o local adequado. Então, Lucas, então tu já trabalha há 10 anos como professor de matemática, né? E tu começou aonde? Foi no ensino fundamental ou foi no ensino médio direto? Eu comecei de forma informal, né? De modo informal, ministrando aula, certo? Então eu considero som esse tempo também na docência. Ministrando para os colegas de sala. Mas de forma formal eu iniciei mesmo em 2018. Em 2018 iniciei minha carreira como professor de robótica, certo? Foi um dos meus primeiros empregos na Prefeitura de São Mateus. É tipo o Centro Vocacional Tecnológico, é como se fosse a unidade vocacional do IEMA, em parceria com o IEMA, município e IEMA. Né? Então eu fui oportunizado na época, fiquei muito feliz e passei aí uns 3 ou 4 anos em média trabalhando como professor de robótica. Logo após, ingressei no IEMA como professor de matemática e no empreendedorismo, montando a minha escola também já com alguns estudantes de matemática. Ah, interessante. Tu falou que não gostava, aí tu disse que ia falar do trauma. O que aconteceu aí que tu não gostava de matemática? No programa passado a gente comentou aqui, né, sobre a questão desse desafio para os alunos que é de matemática. Eu sobrevivi na matemática, né, ao longo da educação básica e na graduação e no mestrado, porque a gente sempre acha que não vai para um lugar que não tem a matemática e ela acaba perseguindo a gente, né? Exatamente. E aí eu acabei, mas eu sempre tive um trauma desde o ensino fundamental. Então, o que tu acha que te fez ter aversão, né, no começo lá da tua trajetória? Assim, com certeza, eu gostaria de comentar que, por exemplo, eu tive uma época diferente com professores de outros tempos. E esses professores, na época, muitos desses professores, não vou generalizar, né? Utilizavam de métodos assim meio como operatórios. Né? Eu vou até lembrar aqui, vou montar uma frase, o ar me efetue. Né? Então, era muito desse tempo. Eu lembro que eu tive um professor que ele enchia a lousa de cálculo, né? Aquilo mexia com o meu cérebro, com a mente. E eu não conseguia enxergar a matemática aplicada no meu dia a dia, no meu cotidiano. E aquilo mexia comigo demais. E eu comecei a criar aversão, que eu não conseguia resolver. Tinha dificuldades nas operações básicas, como multiplicar, dividir, somar.
né? Então, hoje, para mim, um dos maiores desafios em relação ao aprendizado da matemática, tirando do meu trauma, em relação ao meu trauma, é exatamente isso. É das vezes os professores, a gente como professor, não utilizar de outros recursos para aplicar a matemática no dia a dia do estudante, certo? Para ele visualizar, olha que legal, a matemática está aqui, né? Está aqui no meu dia a dia, está aqui sei lá, uma fração aqui numa pizza, está numa métrica que a minha mãe vai tirar, no tamanho da mesa. Então, no dia a dia do estudante, no básico mesmo. Sim. Então, eu tive muita dificuldade em relação a isso. E isso fez com que eu me afastasse dela. Então, me afastei por a matemática por muitos anos, até a conclusão do ensino médio. É o antigo segundo grau, né? Para não mostrar a idade, né? É o antigo segundo grau. E Lucas, na verdade eu acredito que isso de fato é o desafio que nós professores enfrentamos, né, todos os dias em sala de aula, que é justamente não só na matemática, mas em todas as disciplinas, os componentes curriculares, trazer a nossa temática, aquilo que nós estamos desenvolvendo, para a realidade do aluno, né? Porque se a gente não distancia isso, o aluno não vê sentido, aí ele fica desinteressado, desmotivado, né, e não aprende. E João, e se eu te falar que isso permanece até hoje? Sim. Acredita? Acredito. Permanece. Sim, permanece. Nós temos ainda muitos colegas professores que ainda trabalham da década de 90 com métodos para 2021. Sim. E isso, com certeza, o estudante ele vai se desinteressar pela matemática, certo? E outro ponto também é que muitos trabalham na questão também do autoritarismo. Eu lembro da minha época também tinha essa questão do autoritarismo. Professores chegavam às vezes aplicando prova surpresa, viu? Nada contra, viu, gente, que aplica prova surpresa, mas eu não concordo, tá bom? Porque a prova surpresa para mim é uma forma de ditadura mesmo ali, entendeu? Pesada. E o estudante às vezes se afasta da matemática por isso, né? Sim. Aplicar uma prova surpresa não é legal. Libânio, né, que é um dos grandes autores para mim na área de avaliação da aprendizagem escolar, ele chama isso de pedagogia do exame. Quando você aplica de forma avaliação, de forma como é que se fala? Punitiva, né? E o estudante já tem aqueles bloqueios com os números. Aí o professor ainda vai aterrorizar o estudante, meu amigo. Pode ter certeza que ele não vai aprender. Né? Ele vai ter dificuldade, ele vai sentir raiva do professor, porque não vai gerar empatia com o professor, não vai ter uma boa comunicação, um bom relacionamento. Ainda nós temos muito hoje professores que acham que para o estudante ser bom, ele precisa ser submisso à sua vontade. Né? E isso é perigoso. Demais, extremamente. E uma das coisas que... Agora há pouco eu estava até comentando com uma colega minha, né? Que um dos problemas de tudo isso, né? Dessa questão do autoritarismo ainda, dessas técnicas que a gente vê que elas já não se encaixam mais, né, no modelo de juventude que a gente tem, de estudante, porque ainda a gente sempre escuta alguns professores falando assim, mas no meu tempo era desse jeito, né? Mas era naquele tempo, né? A gente não tinha tecnologia acessível para todo mundo, então as estratégias hoje, elas também precisam mudar para que gere um engajamento também na juventude. E eu vejo que a formação básica dos professores, a formação inicial, ela ainda precisa melhorar muito. Com certeza. A inicial e a continuada também, né? Com certeza. Um dia desse eu soube de um caso de um professor, certo? Que ele chegou na sala de aula, os estudantes não o respeitavam e ele aplicou simplesmente um método que é desconhecido pela pedagogia, de fazer com que os estudantes escrevessem 5 páginas repetidas de frases, entendeu? Então, isso vou até puxar aqui para outra área, o estudante vai ter bloqueio até para escrever, João. Então, o professor de língua portuguesa ele vai também sentir isso, entendeu? Se ele viu a forma de escrever como forma punitiva, ele não vai querer replicar aquilo. Então, nós temos muito isso, a questão do ego profissional, né? Do professor se achar o único dominante ali. Isso me lembra muito a questão daquela pedagogia tecnicista, da tradicional, né? Sim. Entendeu? É só eu que mando aqui, eu que devo dominar, vocês não têm voz, né? Então, hoje nós temos, pessoal, uma metodologia onde o nosso estudante deve ser pautado na questão da metodologia ativa. O nosso estudante ele precisa ter voz, ele precisa falar, ele precisa buscar e mostrar quais são os anseios dele, João, para poder revelar o seu aprendizado, aprender a argumentar, aprender a discutir. Né? O estudante ele não ser passivo, né? Ele não chega como uma folha em branco, como a gente fala da pedagogia, não chega com uma folha em branco
na sala de aula, ele chega com alguns conhecimentos. E cabe nós, educadores, ou na matemática, ou qualquer outra disciplina, aproveitar o que ele já tem e somar com conhecimento formal. Aí ele é sucesso. E isso é muito importante que tu fala, né? Porque, assim, às vezes a gente, enquanto professores, nos achamos como detentores do conhecimento, detentores do saber. E a gente não é mais, né? O mundo, depois de globalizado, a tecnologia, ela veio mostrar que a gente é apenas um mediador, né? Nós somos mediadores de informações que podem se transformar em conhecimento para os alunos. E a gente precisa ter noção desse nosso papel, né? E a formação continuada, né? Eu vejo que a gente muitas vezes é muito... enquanto professores, a gente acaba mesmo deixando à parte, a gente acaba relegando isso, achando como algo chato, mas é necessário, né? Eu estava até comentando com uma amiga que às vezes tinha uma dificuldade na biologia mesmo de ensinar determinado assunto, mas depois que eu passei pelo mestrado, é como se tivesse clareado, sabe? E a gente consegue entender melhor. E ela confirmando isso, João, realmente. Depois que a gente passa o que a gente estudou, avançou muita coisa, a gente consegue dar uma aula melhor. Então, a formação inicial e a continuada, ela é extremamente importante. Não somente aquelas que acontecem na escola, mas também as que especialização, né, cursos de extensão, são importantes. Exatamente, João. E outro ponto, às vezes o professor termina a licenciatura dele e não quer buscar outros meios de aprender. Sim, né? Temos aperfeiçoamento, temos especialização que é lato sensu, temos estricto sensu mestrados e doutorados. E cabe nós, professores, buscarmos, apesar das nossas dificuldades que nós temos, viu, gente? Eu não estou aqui romantizando que a gente não tenha uma rotina exaustiva, viu? Porque temos. Entendeu? Nós temos. Mas é ideal também nós tirarmos o tempo para poder buscarmos nos capacitar para atender esse novo público de estudantes que estão nas escolas precisando de mais informações, mais aprendizado. Eu lembro, por exemplo, de um caso de estudantes que, no nosso tempo, né? Por exemplo, quando a nossa mãe, ela pega qualquer mensagem de texto e diz que aquilo é verdade, e a gente vê lá que às vezes é um fake news, que ela não consegue filtrar, a mãe, a nossa tia, a nossa avó, não consegue filtrar. O que faltou na educação daquele tempo? Educação midiática. É verdade. E hoje o nosso estudante tem acesso à educação midiática. Certo? Então é uma temática transversal que pode ser trabalhada. Eu posso trabalhar somente com matemática? Não, com N disciplinas. Aí vem a transversalidade, né, das disciplinas. Exatamente. Então, Lucas, a gente continua falando sobre essa questão do ensino da matemática. Como é que tu percebe os desafios no nosso estado, né? Quais são os desafios que nós precisamos, não somente enquanto professores, né, mas como enquanto sistema de educação, avançar para que a gente possa elevar os indicadores, né? A gente sabe que a matemática ela é um bicho-papão, né, para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, e os indicadores não são bons, né, para nossa realidade. Como é que tu achas que deve ser feito para melhorar isso? Com certeza deve ter mais políticas públicas voltadas, por exemplo, a tecnologias educacionais. Os nossos professores, além de receber as capacitações, como já foi falado, das formações iniciais, a matemática ela se torna mais interessante quando a gente utiliza softwares para fazer demonstrações. Né? E, além disso, também o uso do computador. Nos livros didáticos mesmo, né, do PNLD, nós vemos lá questões já vinculadas com a tecnologia. Então, pessoal, não tem como mais a gente abrir mão do uso da tecnologia educacional dentro do ensino da matemática, porque vai ser uma aula mais engajada, mais resultante. Né? O estudante consegue visualizar melhor. Por exemplo, eu já utilizei o Kahoot. Lá no IEMA mesmo, eu utilizei o Kahoot com os estudantes. O estudante nem pisca, entendeu? Na hora de fazer um exercício, uma atividade, ele nem pisca. Ele consegue reter a atenção dele, a gente consegue, como professor, reter a atenção dele para a resolução de exercícios, resolução de problemas. Entendeu? Outro grande desafio também no nosso estado, que tem que ter sempre, como foi falado, vou reprisar, a formação continuada. Sempre ter capacitações, e eu vou detalhar isso mais a fundo agora, de forma pontual. Certo? Às vezes a gente quer fazer uma formação com 300 pessoas, uma palestra de 2 dias, e a gente não conseguiu formar. Eu acredito naquela formação voltada e vinculada com a prática e a teoria. Esse tipo de formação atende melhor, porque o professor vai saber lidar com aquelas ferramentas que ele vai trabalhar. Certo? Para mim também deve ser vinculado a essa questão também. Eu concordo contigo nesse ponto, né, que as formações elas precisam de fato integrar, né, a praxis, como a gente chama, a teoria e prática. Eu não sou muito a favor das formações em que são muitas
palestras, né? Que, claro, tem temáticas importantes para ser refletidas, mas eu acredito que o que de fato vai mudar a nossa prática enquanto professor, em sala de aula, que vai gerar um melhor aprendizado no aluno, é uma formação que ela age em um problema específico, né? Que vem partindo ali da realidade. O meu aluno não está sabendo as 4 operações, isso é um problema. Então, como transformar isso, né, em um tema de formação para o professor de matemática, para o professor que é alfabetizador dessa turma, né? Então, transformar isso em uma temática de formação para que isso possa reverberar um resultado, né? E há um grande também, um paradigma, né, e um tabu relacionado, por exemplo, quando o estudante deve aprender matemática. Tem a ver também com a sua pergunta. O estudante, às vezes, muitos professores pensam que ele deve se associar à matemática, se envolver mais a partir do 5º ano. E não é, pessoal. Verdade. O estudante ele tem que começar na educação infantil, os primeiros probleminhas ali de contagem. Ele já deve começar com a educação infantil forte, embasada também na associação dos números, aprender quais são os números. E com um ensino fundamental de séries iniciais bem embasado também na matemática, com certeza esse estudante vai chegar do 6º ao 9º ao ensino médio com a bagagem suficiente para poder aprender os novos problemas da matemática, os novos desafios que ele vai encontrar, certo? E o outro problema também, João, é que nós temos, de fato, a teoria desvinculada da prática. Verdade. Certo? A gente sabe que a teoria é importante, é óbvio. Sim. Mas quando o estudante ele consegue visualizar uma prática, muda, por exemplo, o contexto dele. Um dia desse a gente fez uma prática no IEM com alguns estudantes sobre como medir a altura de uma palmeira utilizando o teodolito, que é um instrumento feito manualmente, antigo, clássico, né? Tempo muito da história da matemática, foi um dos primeiros instrumentos. E os estudantes conseguiram visualizar um cálculo, um cálculo de tangente, que é algo assim para a gente, né, assustador. Sim. O estudante conseguiu visualizar na prática como medir, utilizando um instrumento simples, feito mesmo de recursos recicláveis, entendeu? Então, precisamos mais envolver, certo? Por que não fazer um projeto, por exemplo, com estudantes de matemática que estão estudando geometria espacial, sei lá, criação de luminárias com formato de figuras geométricas espaciais, no formato de um cubo, no formato de uma esfera, no formato de um prisma, de uma pirâmide. Por que não fazer? Sim. O estudante, João, além de aprender matemática, ele vai aprender também conceitos de eletricidade. E essa é a matemática que eu acredito, uma matemática que esteja vinculada com outras áreas do conhecimento, certo? Não é aquela matemática isolada do nosso tempo. Quem aprende matemática é só matemática. Sim. Quem aprende física é só física. E quem aprende matemática não é bom de português. Né? Verdade. Tu lembra desse preconceito que nós sim. tínhamos? E não é, gente, entendeu? A gente precisa aprender a associar, todas as áreas se vinculam, para que o estudante possa, assim, exercer e envolver ele na questão das habilidades e competências de acordo com a BNCC traz. Sim. Entendeu? E Lucas, e aí tu tens, né, um curso que é voltado para trabalhar a matemática, não é? Explica um pouco pra gente. Exatamente. O que foi que eu observei antes? Eu tenho observado há muitos anos, esses anos que eu estou ministrando aula, que quando o estudante chega no ensino médio ali com as suas dificuldades, o que falta para ele é o óbvio, é a matemática básica. Sem a matemática básica, ele não vai conhecer, estudar os conceitos necessários ali para o ensino médio, para a formação da educação básica dele, final no caso, né? Educação básica. Então, o nosso estudante, ele precisa aprender matemática básica. Por isso que eu lancei, acho que vai fazer um mês já, um curso de matemática básica para os estudantes de São Mateus. Sim. E está sendo um sucesso. Eu tenho estudantes que em menos de um mês aprenderam a dividir, mesmo no ensino médio, certo? Mesmo no ensino médio, com toda a dificuldade de técnicas operatórias, por uma matemática mais vinculada, né? É tanto menos com menos, mais com menos. Sim, o estudante verdade. com dificuldade de entender esses conceitos. Até eu lembrei agora de um estudante pernambucano que ele trouxe aquela questão de por que tanta letra na matemática? Né? Eu lembro desse meme. Desse meme? Por que tanta letra na matemática? E a gente explica por que tanta letra na matemática. É simplesmente uma forma de relacionarmos um valor que a gente não conhece, associar uma letra, associar até uma palavra, às vezes, é uma variável. E a gente aprende isso no nosso curso de matemática básica também. Sim. Né? Aquelas problemas, principalmente, trazer a matemática do dia a dia do estudante. Eu sou fãzaço, por exemplo, de Uberatan de Ambrosio, que é um dos grandes
paz da etnomatemática, que é trazer a cultura, sim, para a matemática, a diversidade para dentro da matemática. Por exemplo, tu achas mesmo que o estudante, ao chegar na minha sala de aula, quando eu falar para ele de hectômetro, decâmetro, decímetro, ele vai compreender? Não vai. Não vai. O que eu tenho que fazer para ele compreender? Pegar alguma coisa do cotidiano, e né, qual do dia a dia. Qual é o cotidiano do estudante maranhense? Léguas, linha de roça, hectares, MOI de Cheiro Verde. Né? Então, quando eu trago essa matemática associada do dia a dia dele, que ele vive nas comunidades dele, ele consegue associar, fazendo relação. Um hectômetro vale tantas léguas, sim, tantas linhas de roça. Certo? Então, quando a gente faz isso, trazendo a perspectiva de Ubiratã de Ambrosio, da etnomatemática, fica mais fácil o estudante visualizar. E ele consegue até se motivar mais, né, a estudar. Fica mais resultante, certo? Quando especialmente bom demais, né? E Lucas, eu sou muito fã da matemática. Tá percebendo. E Lucas, o curso ele é voltado para alunos do ensino fundamental, médio? Fundamental, médio, para quem já concluiu. Sim, né? que tem dificuldade, né? E eu estou lançando também, tem alguns estudantes aqui de Alto Alegre, há poucos dias lancei o nosso curso de matemática ao vivo comigo, pelo Meet. Sim. Certo? Então ainda temos vagas, viu, pessoal? Quem então, tiver interesse... quem é de Alto Alegre que quer participar, pode também. Pode, né? Não tem limites, né? São Luís, Alto Alegre, Bacabal, Miranda do Norte, certo? Você que está nos assistindo pode me procurar, viu? Com o João, pegar meu contato. Vou deixar aqui o nosso contato também. Sim. Nosso Instagram é professor Portela. Pronto, muito bem. A gente vai colocar aqui embaixo também na descrição. Para quem quiser seguir, tá? É o professor Lucas. Ele vai estar lá recebendo todo mundo muito bem, né? E Lucas, eu queria agradecer, né, por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento, o seu entusiasmo, né, pela educação matemática. Eu acredito que a educação, ela realmente pode transformar a vida das pessoas. Com certeza. E a gente precisa de mais pessoas, né, que tenham esse mesmo entusiasmo, esse engajamento, para que esse sonho possa se tornar realidade, né? Então, eu queria agradecer por você ter vindo compartilhar a sua experiência. Também agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando, que sempre nos acompanha no nosso podcast semanal. Deixar o espaço aberto para você. Obrigado. Então, desde já, pessoal, eu que agradeço pela oportunidade aqui na Pode Mais, agradeço ao Chico, né? Carinhosamente. Sim, carinhosamente, Chico. Ao nosso colega também que está presente. Sim, o Léo, viu? E para mim é uma honra estar aqui nesse projeto já, viu? Desejo sucesso a esse projeto. Eu fui logo que eu cheguei, fui logo elogiando o projeto de vocês, o trabalho de vocês. E a minha mensagem é que, de fato, nós como professores devemos sim buscar outros meios de aprendizado, outros meios que possa melhorar as nossas aulas, as nossas práticas dentro da sala de aula, que a nossa prática não fique focada apenas no mais do mesmo, né? Sim. Um pouquinho de Renato você, mas fique também voltadas também para uma aprendizagem mais resultante, reflexiva. E qualquer dúvida, gente, vocês podem me procurar. Dou formações também na área de educação matemática, viu, João? A gente pode, é só me procurar que a gente vai estar marcando, agendando uma formação também na sua cidade. E também nossos cursos de matemática básica, do zero, para quem nunca aprendeu. Eu chamo até assim, matemática para quem nunca entendeu. Sim. Né? É um dos slogans da nossa empresa. Então, eu sou o professor Portela, sou líder proprietário da Estude Mais, onde você pode chegar com as suas dificuldades, os seus anseios e sair de lá, de fato, com uma educação transformadora, uma educação matemática transformadora. Certo? Certo, muito bem. Então, gente, quem tiver interesse em colocar o seu filho, né, para trabalhar essas dificuldades, superar, na verdade, essas dificuldades, entre em contato com o professor Lucas pelo Instagram ou também pelo contato que nós estamos deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? E para que você possa, né, superar os seus desafios, a gente também vai fazer, né, o curso, para a gente superar o medo da matemática. Estamos aqui para ajudá-los. E agradecemos mais uma vez, desejamos a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.